Uma vez que você já tirou a sua ideia do papel, já colocou em produção, as pessoas já estão usando, e aí você passa por alguns cenários constrangedores. Quais cenários seriam esses? As pessoas estão testando sua solução, ou você está apresentando sua solução para alguém e pum, dá aquele erro. Você simplesmente quer cadastrar alguma pessoa e não vai. Você simplesmente quer fazer os negócios acontecer e não vai. Acontece todos os problemas na hora que você está apresentando o projeto para o seu cliente, ou talvez para o investidor, ou talvez se você esteja apresentando para o seu gerente na empresa onde você trabalha. Esse é um cenário que acontece na vida de todos os programadores. Pois é, na aula de hoje eu vou falar sobre BDD, Teste por Comportamento, Behavior Driven Development. Ou seja, a gente vai falar um pouco de alguns cenários que já aconteceu demais na minha carreira e que deve estar acontecendo com você e como que você pode fazer para resolver vários passos de um projeto que já foi construído e você quer evitar que dê problema na hora da sua apresentação. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bem, conforme eu falei para vocês, já aconteceu diversas vezes isso comigo, não só comigo, como vários outros programadores, várias outras pessoas que quiseram apresentar o projeto deles, que quiseram fazer o marketing do projeto deles. O problema disso, minha gente, é porque você não faz os testes do seu computador, na realidade da sua solução, e você não automatiza esses testes da sua solução. Com essa técnica do BDD, você vai ter a oportunidade de automatizar uma coisa que você precisa e não vai ter que testar novamente porque já está num processo automatizado. Ou seja, muitas vezes a gente faz um sistema lá, né, na web, né, um aplicativo ou algo do tipo, e quem faz os testes é o próprio dono, né? O próprio dono da solução. Ou seja, você constrói toda aquela solução que você precisa, entrega e o dono faz o teste por teste em cima daquelas informações. E muitas vezes o dono, por falta de capital, ele começa a fazer esse cenário mesmo. E aí ele fala, não, eu tenho que testar isso daqui, eu não vou automatizar isso daqui agora, não é o momento, então eu vou fazer todos os testes manual, né? E aí o próprio dono, ele acaba criando cenários, né? Um documento, ou seja, documentos que ele lembra qual é o lugar que ele tem que testar. Ou seja, muitas vezes ele pode até utilizar lá o Trello ou outras ferramentas, um próprio Excel, um Word, para ele lembrar qual é o cenário que ele fez que deu aquele erro, para que ele pudesse passar para o desenvolvedor, para que ele pudesse passar para os analistas da empresa dele, né? Mas muitas vezes ele tem que ficar criando vários documentos e ele nem lembra mais desses documentos. E aí acontece de uma refatoração no código, acontece de uma mudança grande no sistema e ele não consegue testar e quem vai acabar testando esse problema é o seu cliente final. E aí vai fazer com que você perca o cliente, consequentemente perdendo o dinheiro da sua solução. Então, minha gente, criar técnicas de testes, assim como eu estou mostrando para vocês das aulas anteriores aqui falando de BDD, não falando de TDD, agora falando de BDD, é algo que é importante para você, porque isso vai trazer uma liberdade para quem faz esses testes aqui, ó, ok? O objetivo é simplesmente automatizar essa pessoa, automatizar esse cenário, você pensar mais inteligente, delegar para a máquina fazer aquilo que você então estava fazendo manualmente, ok? Muito bom. Então se você começa a entender a técnica do Behavior Driven Development, você começa a construir a sua solução baseado em cenários reais, em casos reais. Então esse documento aqui que o dono da empresa criou, ele, nesse Word que ele fez lá, falando, olha, quando eu entro aqui e clico neste botão e faço esse cálculo, dá erro. Quando ele faz esse tipo de comportamento, quando ele tem esse tipo de cenário, ele manda esse cenário para você, que é o desenvolvedor, para você, que é o tester, para você que está trabalhando nessa solução. Qual é o seu objetivo? Normalmente, o que você faz? Você pega esse documento, pega a tarefa lá, se você estiver mexendo com o Scrum, você pega a forma, o e-mail que ele te mandou, para que você possa verificar passo a passo do problema que está acontecendo, e aí você simula, ou até um vídeo que ele pode te mandar, e aí nessa simulação você consegue pegar o erro. E aí você vai lá e corrige o erro e fala para ele, pronto, já corrigiu o erro está em produção. Porém, se você mexer em uma outra coisa, esse erro pode voltar a acontecer novamente.
E se acontecer novamente, o dono do serviço ou você mesmo, que muitas vezes é dono do seu próprio negócio e o cliente vai pegar, você acaba ficando bravo, todo mundo começa a ficar aqui, ó, triste e nervoso porque você simplesmente não automatizou isso. Então o objetivo aqui é, quando você receber esse cenário, esse caso de teste da pessoa, você colocar isso em uma tecnologia que vai simplesmente ler esse documento, linha a linha desse documento, e através da regex, né, que eu já mostrei para vocês aqui várias vezes, através da regular expression, ele vai conseguir pegar parte por parte desse cenário e criar pedaços de códigos, né? Ou seja, esses pedaços de códigos que ele vai criar vai possibilitar você rodar aquele cenário que a pessoa está criando, né? E o mais interessante, ele tem a possibilidade de, utilizando uma tecnologia chamada Selenium, abrir o próprio browser do seu computador, né? E você conseguir enxergar o cenário do browser mesmo. Você conseguir como se fosse a pessoa testando. Clica aqui, vai ali, entra nesse link, preenche esse campo, dá um OK no botão, tal. Então você tem um robô que você consegue mostrar passo por passo como se fosse um humano testando, e depois que esse humano testou, ele dá um OK e fecha a solução. Ou seja, um negócio que você consegue visualizar. É um teste mais humano mesmo, é um teste mais comportamental, por isso behavior. Então você consegue criar um comportamento geral aonde aconteceu aquele problema para conseguir então achar uma solução e automatizar para o resto da vida aquele cenário de erro que estava acontecendo. Para que você, toda vez que você tiver que fazer um regressivo ou tiver que arrumar algum problema que você tem no seu sistema, você vai rodar toda essa bateria de teste, todo esse robô em cima do seu sistema para que ele possa identificar um problema que está ocasionando, ok? Então o nosso objetivo da aula hoje é construir esse robô, é fazer alguns testes por comportamento, abrir o browser do nosso computador e ver como se fosse um humano testando mesmo o seu sistema, para que você possa então fazer algo mais automatizado e no futuro colocar um negócio chamado integração contínua, que é fazer com que o seu sistema, né, você tenha um robô para testar o seu robô, deixando com que o seu sistema fique muito mais seguro e o deployment, né, ou seja, os dados que você joga pela internet comece a ficar muito melhor, mais suave e evitando que dê erro no final, evitando que dê erro para o seu cliente, evitando que o seu cliente acabe pegando os problemas aí que você ou sua equipe acabou ocasionando por uma infelicidade, ok? Então agora a gente vai lá para o computador, onde eu vou fazer a implementação desse robô, você vai me acompanhar, você vai fazer a mesma coisa que eu, para que você possa melhorar a solução da tua empresa, para que você possa melhorar a solução da tua equipe, e assim evitar problemas no final, ok? Então vejo vocês lá no computador. Show demais, pessoal! Então voltando para o computador, vamos para mais uma aula. Então, para você que ainda não leu as aulas de testes, comece dessa primeira aula, número 41, para que você possa entender um pouco mais sobre teste TDD, o porquê que o teste é importante. E agora você consegue também saber um pouco mais da implementação, mais voltada para o comportamento, ok? E se você tiver alguma dúvida ainda, saiba que você pode contratar uma particular para que eu possa ajudar você, aluno, a conseguir sair de um ponto e chegar a outro ponto. Agora, se você quer uma solução para a sua empresa, entre em contato comigo que a gente vai conversar e eu vou mostrar para você uma solução que pode ser plausível, uma solução que pode resolver o problema que você está tendo aí, ok? E aí a gente vai negociando. Bom, pessoal, então voltando aqui para o sistema, eu preparei hoje uma configuração básica para que você possa rodar o Cucumber na sua máquina, né? O que é o Cucumber? É um componente que a gente utiliza no Rails, né, no Ruby, no Rails, e que faz com que você consiga simular e rodar o teste por comportamento. Porque ele consegue entender que você tem algumas features, e essas features o humano digita e faz com que crie os cenários. E através desses cenários existe uma outra ferramenta que é o Selenium, que você consegue abrir o browser e rodar essas informações diretamente do browser como se fosse o humano testando. Então a primeira coisa que você precisa fazer para configurar o Cucumber no seu projeto Rails. Primeira coisa, você vai vir lá no seu Genfile, né?
Aqui no ambiente de teste, normalmente o Ruby ele já vem com Capybara já configurado para você. O Capybara é a sintaxe, né? O framework que vai fazer com que ele consiga abrir o browser. Ele vai fazer, na verdade não abrir o browser, ele vai conseguir fazer com que você crie cenários e que vá buscando informações que você precisa diretamente no HTML. Então, esse aqui é o cara que vai controlar, é o cara que vai dirigir o carro. Agora, o Selenium WebDriver é o driver que vai fazer com que ele abra o browser e comece a rodar, ok? O Nokogiri, como eu já tinha instalado para vocês na aula anterior, é para simplesmente fazer o parse de HTML. Eu não preciso nesse caso, porque o Capybara já vai fazer isso para mim, buscar de acordo com a minha sintaxe CSS. Aqui a gente tem o Cucumber Rails, que ele vai configurar o Cucumber para a gente no nosso projeto Rails. E a gente tem aqui um Database Cleaner, que ele vai, no ambiente de teste, criar cenários do banco de dados e apagar os cenários no banco de dados para que a gente possa fazer então o nosso cenário ficar bonitinho. Depois que você colocou essas informações, você vai vir aqui no seu console e vai rodar o comando bundle, né? Bundle install. Rodando o comando bundle install, ele vai fazer a instalação e a configuração para você. Legal, depois que você fez isso, você vai lá na documentação do Cucumber Rails. Então, vou abrir aqui para vocês. Aí a gente vai lá na documentação do Cucumber Rails, porque ele tem um generate e que vai fazer com que ele gere para você as coisas que você precisa. Então aqui, ó, você tem o Rails Generate Cucumber Install. Rodando o Rails Generate Cucumber Install, ele vai criar para você alguns diretórios. Ou seja, ele vai criar o diretório Feature, vai criar o diretório Steps, vai criar o diretório Suporte, e aí ele já vai configurar para você básico o seu sistema. Uma vez configurado, se você rodar Rake Cucumber, ele vai rodar e não vai achar nenhum cenário, né? Ele vai colocar a informação como 0 teste, 0 informação. Por quê? Porque simplesmente ele ainda não conseguiu rodar o seu sistema, porque você não tem nenhuma feature, você ainda não começou a configurar, mas você, na realidade, você não começou a criar os cenários, mas você já instalou o seu sistema. Então o que ele tem que dar para você quando você rodar? Ele tem que mostrar para você 0 cenário, 0 feature e ele deu ali como se tivesse funcionado, ok? Bom, vou fazer aqui até um teste agora para eu conseguir mostrar para vocês aqui o que vai acontecer na máquina de vocês. Eu vou tirar a minha feature que está aqui, ó. Vou recortar ela, tirar ela e vou colocar ela aqui fora. Pronto. E aí agora eu vou rodar aqui, ó, Rake Cucumber, para a gente ver. Acredito que agora ele não vai achar nenhum cenário, e é o cenário que vai acontecer com vocês aí. Ó, exatamente isso que ele vai dar. Ó. 0 cenário, 0 steps, né? Ou seja, 0 passos, ou seja, está tudo configuradinho, bonitinho, ok? Mas ele está configurado para rodar na sua máquina, sem abrir o browser, sem abrir o seu computador ali, né? Sem ele abrir o Chrome diretamente rodando, ok? A gente vai ver esse cenário, como é que a gente faz das duas formas. Então, beleza. Uma vez já pronto, agora eu vou voltar aqui a minha feature para lá, e aí a gente já vai falar também sobre a feature. Legal. Então, voltei aqui. Então, uma vez configurado, dando esse negocinho aqui, esse cenário, então já está funcionando para você o seu teste de execução, a sua configuração básica, ok? Beleza, depois que você fez a configuração básica, aí eu recomendo que você continue nas configurações, né? A configuração você vai sair daqui e agora você vai ver o que eu estou fazendo aqui de configuração padrão para mim, para que você possa fazer para você também, ok? Instalou o Selenium WebDrive, instalou todos os negócios, aí agora você vai fazer o seguinte, aqui na pasta suporte, que é a pasta que está dentro da sua estrutura do Cucumber aqui, você tem esse arquivo chamado env. Esse arquivo aqui ele tem algumas configurações do env, tá vendo? Ele fala que tem o Database Cleaner, fala para você instalar, então algumas configurações que se você precisar colocar, é aqui que você vai mexer, tá vendo? Algumas configurações de behavior antes, depois, o que você vai fazer de estratégia para limpar o banco de dados. Então, várias coisas você pode utilizar aqui para configuração, tá? Mas o que eu quero que você configure é esse aqui, ó. Você vai criar, vai clicar com direito, vai em novo arquivo e vai criar um arquivo spec helper, né? Ou você pode criar um arquivo suporte, ou esse arquivo ele precisa estar aqui. Eu estou criando ele como spec helper para que você possa configurar o cenário quando for do tipo JavaScript, ele possa abrir o browser, né? Então quando eu quiser testar o cenário abrindo o browser do computador, é só eu colocar o nome JavaScript que ele vai conseguir entender, ok? E aí como que eu faço isso? Primeiramente eu vou colocar o comando
Selenium, WebDriver, Chrome, Driver, e aí eu vou colocar o caminho da onde eu vou instalar o meu Chrome WebDriver, ok? Depois o tipo de seletor que eu vou colocar é o CSS, porque eu vou usar a sintaxe lá do jQuery para eu conseguir lá achar os nós, né? E aqui o tipo de driver é o Selenium, e aí nele ele vai abrir aqui o Capybara do tipo do browser Chrome, ok? Então ele vai abrir esse browser aqui para mim toda vez que eu rodar o cenário, tá? Normalmente ele abre como default o Firefox, tudo, mas eu prefiro o Chrome nesse caso, porque o Chrome WebDriver ele é muito bom. Ele realmente funciona rápido, tá? Não dá problema de versão, então realmente é algo que eu recomendo para que vocês possam configurar. E aí aqui eu tenho algumas formas de como que você pode baixar o Chrome WebDriver, tá? Então aqui, ó, você pode fazer um cur, né, do Chrome WebDriver, e aqui tem todo o comando que você precisa fazer. Então, ó, eu vou rodar aqui bem devagar para que você possa digitar no seu computador o que você precisa fazer aí, tá? Então, todos esses dados aqui. Uma vez que você deu o cur, ele vai baixar para sua máquina. Baixou para sua máquina, você vai dar um zip desse dado. Talvez você não tenha o cur instalado na sua máquina, talvez você não tenha um zip instalado na sua máquina. Se você tiver aí no Windows, você vai fazer o download do Chrome WebDriver e vai colocar aqui o C, dois pontos, tal. Agora, se você está no Mac ou se você está no ambiente Unix, você pode só copiar esses comandos e jogar diretamente, ok? Então, olha só, aqui você vai fazer um zip, depois você vai vai mover esse arquivo aqui para o SR local bin, para que ele possa ser executado. Você vai dar a permissão para ele de execução lá no SR bin, né? E aí você apaga esse arquivo aqui que você fez o download, ok? Então esses são comandinhos que você pode fazer. Se você simplesmente procurar isso daqui, ó, você pegar esse negócio aqui, digitar na internet, vocês vão ver que vocês vão achar como é que vocês fazem isso, todo esse código, ó. Só você pegar e fazer isso daqui, vocês vão ver que, ó, vai ter pessoas aqui que já fizeram a mesma coisa do que eu estou mostrando para vocês, ó, tá vendo? Um zip, ó, ele fala aqui, ó. Então você tem algumas coisas que você já vai conseguir configurar com uma simples pesquisa na internet desse comandinho que eu falei para vocês. Aqui, ó, outro também, ó, que fez a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó? Aqui já ensinando, ó, como você faz um zip, como que você joga o cenário para lá, tá vendo? Então aqui é mais uma forma aí que vocês podem simplesmente utilizar para copiar esse código aqui que eu fiz, ok? Beleza, então uma vez configurado aqui o seu arquivo, aí agora você já começa então a criar os seus cenários, porque você já tem o seu browser configurado, você já tem a sua configuração inteirinha pronta. Agora o próximo passo aqui é você criar o seu arquivo feature, né? Se você olhar lá no Capybara Rails, vamos lá, vamos ver aqui a gem de novo. Se você olhar aqui, ó, no Cucumber Rails, né? Vai ter toda a documentação do que você precisa fazer para começar a executar a sua primeira feature. Aí aqui, ó, ele fala para você, quer ver? Para você fazer a configuração, tal. Aqui não está falando da feature. Deixa eu pegar então alguma coisa aqui do Cucumber, né? Então vamos lá, gem. E aí vocês vão ver que aqui ele vai ter alguma documentação falando para você de como que você utiliza o cenário, como você cria o cenário, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui tem algumas coisas do Cucumber, tal. Aqui tem várias coisas aqui falando. E aqui você tem um vídeo falando do cenário, tá vendo? Ó? Aí ele fala para você criar um arquivo com a extensão .feature, né? E aí aqui ele tá todo em inglês, tá vendo? Ó? O que você vai fazer, qual é os dados que você precisa fazer e qual é o cenário. Aqui está configurado como em inglês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como vocês deixam configurado em português, ok? Mas ele tem algumas palavrinhas-chave, tá? Então, feature é uma palavrinha-chave, cenário é uma palavrinha-chave, given, and, when e then são palavrinhas-chaves para esse negócio. Agora, quando você coloca em português, você vai ter então, deixa eu verificar aqui todos eles, ó. Quando você traduz isso para português, você tem então, ó, funcionalidade como palavra-chave, cenário, dado e então você tem como palavras-chave que o Cucumber vai conseguir entender, ok? Então, minha gente, ao invés de vocês usarem desse jeito aqui, que é o jeito que está no americano, se vocês quiserem colocar em português, primeiramente você vai ter que colocar o encode aqui, o TF8 ou o ANSI, de acordo com o que você esteja. Se você estiver no Windows, provavelmente você vai ter que colocar o ANSI.
E aqui você coloca o tipo de linguagem. No meu caso, estou colocando PT aqui, que é de português, ok? E aí eu estou colocando aqui, ó, funcionalidade. O que eu quero? 2 pontos, teste inicial, né? Objetivo, fazer os primeiros testes da minha aplicação. Então aqui é a minha documentação. É o documento que alguém fez do cenário de erro, né? Aí aqui está o cenário. Eu vou tirar o JavaScript aqui para rodar ainda sem ser com o browser. Aí o cenário aqui está o quê? Abrir o site e verificar se tem itens, ok? Somente isso. Esse é o meu cenário, né? Aí aqui, ó, dado que eu acessei a homepage, na realidade eu vou fazer assim, ó, dado que eu acessei a área /cachorros, então devo ver 4 registros de cachorros, ok? Então eu acabei de criar um cenário aqui, básico, para fazer um teste em cima de uma coisa que eu preciso, ok? Beleza, então feito isso, eu vou alterar isso daqui, ó, para ao invés de deixar teste, eu vou renomear a minha feature e vou colocar aqui, ó, testes em rota cachorro, ok? Legal. Aí agora eu vou rodar o meu Cucumber lá. Então eu volto aqui de novo, ó, e rodo o Rake Cucumber para que ele possa rodar todo o meu cenário. Ele vai tentar localizar esses dados que eu coloquei. Nota que aqui, ó, o dado e o então são palavras-chave. E aí o que ele fez? Ele falou assim, ó, você não pode implementar, você não tem esses passos implementados. Então você precisa implementar esses passos para que eu possa entender o que você quer, ok? Então ele já te dá uma sugestão de dado que você quer e ele fala que você tem que criar um step com essas snippets de código, esses pedaços de código, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no meu cenário, né, agora no Step Definition, e vou criar aqui, ó, um novo arquivo chamado o mesmo nome que eu coloquei nesse outro, testes, underline, em, underline, rota, underline, cachorro, underline, step.rb, ok? Isso é só um padrão, não que esse nome tem que ser igual a esse que está aqui, mas eu estou colocando para que eu possa identificar que esse é o step que vai implementar os dados que estão nesse cenário, ok? Então eu vou dar um ok aqui e ele vai criar. E olha, eu vou colar o código que eu peguei de sugestão aqui do Cucumber. Eu vou rodar agora, vocês vão ver que agora o erro vai ser diferente. O erro vai ser falando que o seu negócio está pendente. Você precisa arrumar porque está pendente, né? Perfeito. Então aqui, ó, ele deu um teste escapado, né? Skipped, ele ignorou e um teste está pendente. Agora o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, eu quero visitar, eu quero chegar nesse cenário aqui, que é a rota carros. Então o que eu vou fazer? Visit, e aí eu vou colocar a rota que eu quero, /cachorros, ok? Legal. E aí tentei fazer isso daqui, acessar essa rota. Vamos rodar esse cenário para ver o que vai acontecer. Rodando aqui, ele vai tentar acessar essa rota. Mas nota que ele não vai abrir nada, nenhum browser, tá vendo? Ele só rodou o cenário. E aí o que ele deu? Dado que eu acessei a área cachorros, ele tem a área cachorros, então ele conseguiu acessar e passou esse teste. Agora vamos colocar uma rota que não existe, né? Cachorros D. Tentei rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, pessoal, que essa rota cachorros é a rota do sistema que a gente já fez nas aulas anteriores, ok? Então eu estou só seguindo o mesmo projeto. Então, ó, nota que aqui ele fala que não tem essa rota cachorros D, ou seja, não achou uma rota. Então se você colocar uma rota inválida, ele não vai conseguir achar, ok? Então deixando aqui a rota válida. Se eu tivesse colocando aqui para ele acessar o Google, iria funcionar? Iria, gente, olha só. Vou colocar aqui, ó, melhor, esse site aqui do Cucumber. Eu quero que ele acesse, ele visite esse cenário aqui. Olha lá o que vai acontecer, ó. Vou rodar aqui, ó. Ele vai tentar acessar aquele site que está lá fora. Ó, acessou o site, mas esse aí outro dado está pendente. Então, ou seja, se você quiser botar esse robô para rodar outra coisa externa, você também pode, ok? Então, voltando aqui para minha rota normal. Legal, agora ele tem que achar aqui, ó, um int, tá vendo? Quantidade de cachorros, né? Ou seja, aqui ele está falando que ele tem que ter, quando ele visitar,
a quantidade de 4 registros, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar a minha base de dados para que eu possa ter 4 registros. Então eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Vou criar aqui um range de 1 a 4, ponto, it, do, e vou criar aqui o i, ok? Deixa eu arrumar minha tabulação. Pronto. E aí, end aqui, legal? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente, já vou copiar esse pedaço de código que eu já tinha feito aqui. Pronto. E aí eu vou cadastrar alguns cachorros aqui, né? E também, antes de cadastrar, eu vou mandar limpar toda a minha base de dados. Legal. Então limpei toda a base de dados de cachorro e cadastrei 4 cachorros aqui, ó, passando o índice. 1, 2, 3, 4, ok? Salvei, ok? E aí depois eu vou visualizar, depois eu vou acessar essa minha página aqui, que é o do cachorros, ok? Depois que eu fiz isso, aí eu vou verificar se os itens contêm 4, né? Ou seja, se eu tenho 4 itens iguais àquele que eu quero. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Antes de eu fazer esse meu teste, eu posso já verificar como que seria esse cenário se eu rodasse na mão. Então vou dar um Rails S aqui e acessar minha rota cachorros para ver como é que ele está, tá? Então vou vir aqui, localhost 3000, aí eu vou acessar minha pasta aqui, ó, o barra cachorros, né? Cachorros, e ver como é que ele mostra. Olha só que interessante, ele mostrou aqui o boomer e mostrou aqui voltar. Esse é o que está em desenvolvimento, na base de dados de desenvolvimento, né? Então ele mostra aqui, ó, um LLI, tá vendo? Então eu sei que eu tenho que ter 4 LIs para o meu negócio funcionar. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu código, vou parar aqui. E agora aqui eu vou colocar page.find. E aí o que eu quero localizar? Eu quero localizar aqui, ó, na realidade, page.findAll, ou melhor, page.all. E aí o que eu quero? Todas as minhas LIs. Eu quero trazer todas as minhas LIs. E isso aqui, ponto .size, tem que ser igual a int, ok? Ou seja, a quantidade que vai vir aqui. E aí eu vou colocar assim, ó, uma variável. Vou fazer assim, ó. Se isso daqui, ou melhor, unless, se não for, se esse dado aqui, ó, for inválido, vamos fazer assim então, melhor para ficar mais fácil de entender. Se a quantidade for diferente de int, ou seja, ela é menor ou maior e etc. É diferente da quantidade que eu coloquei aqui. Aí o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso dar um raise, um erro mesmo, mostrando a quantidade de registros não é de... Aí eu coloco aqui, ó, o int, vírgula, total de... Aí eu coloco aqui o que deu no meu cenário. Então eu posso até fazer assim, ó, criar uma variável aqui, chamado QTD, e aí QTD é igual ao valor que eu coloquei aqui. E aí eu venho e utilizo essa minha variável QTD aqui dentro, ok? Então se der erro, ele vai cair no raise aqui, ou seja, vai disparar um erro e vai derrubar minha aplicação. Vou rodar aqui de novo, vamos ver agora o que vai acontecer no nosso cenário. Então rodando. Bonitinho, passou, funcionou. Mas Danilo, como é que esse negócio pode estar funcionando assim? Eu não sei, eu não consigo visualizar. Aí vem a parte que eu falei para vocês do JavaScript, ok? Se você quer visualizar passo a passo do que está acontecendo, ver o browser rodando, olha que interessante que você pode fazer. Você pode simplesmente no seu cenário, aqui no seu cenário, você vai falar que você quer que ele rode baseado em JavaScript. Por quê? Porque ele quer que quando você roda o seu sistema via console, via cur, o JavaScript ele passa a não funcionar. Agora, quando você fala para o browser rodar, o browser ele aceita o JavaScript. Então, quando você coloca a tag JavaScript no Cucumber, ele entende que ele tem que abrir o browser e aí ele começa a fazer os seus dados. Então, se você não configurou bonitinho o seu Chrome WebDriver, se você não configurou bonitinho isso daqui, na hora que você rodar essa parte, vai dar erro, ok? Então, se você ainda não configurou essa parte que eu falei para vocês, façam a configuração, porque senão vai dar problema agora, ok? Então, coloquei aqui a tag JavaScript, e aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que vá passo por passo. Então, quando eu entrei na minha página, eu vou dar aqui um sleep na realidade,
E aí eu quero que espere um segundo quando entrar aqui. Depois que eu preencher isso daqui, eu quero que espere mais um segundo. Depois que eu finalizei, eu quero que espere mais um segundo, ok? Então estou mandando ele esperar aqui todos os meus passos para eu poder enxergar passo por passo do que está acontecendo, ok? E aí agora eu vou rodar o meu sistema de novo. Ó. Rodei, agora eu vou mostrar aqui todas as minhas janelas para que vocês possam ver que o browser ele vai abrir aqui. Ó, abriu o browser, tá vendo? Eu vou abrir ele de novo aqui, ó. Então ele está olhando, tinha 4 cenários lá, né? E já fechou o browser aqui e passou, ok? Agora eu vou colocar aqui um tempo maior para que a gente possa verificar. Então 10 segundos aqui para ele rodar e ficar parado para a gente contar a quantidade de registros. Então vai rodar aqui de novo. Ele vai abrir o meu browser, olha lá, ó, abriu, ó, 1, 2, 3, 4 registros. Então ele está contando essa quantidade de registros aí e o negócio vai funcionar. Depois disso daí ele vai fechar. Então espera uns 10 segundos e ele fecha. Tá aí. Agora, a próxima coisa que você pode fazer também é, bom, então eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar no meu código se esse negócio está certo. Então, ao invés de colocar o sleep, você pode colocar o debugger, né? Então, com o debugger, você vai conseguir ver passo por passo do que está acontecendo e ele espera também até você mandar o comando. Então, vou rodar aqui o código, vocês vão ver que ele vai rodar de novo e ele vai parar no debugger dessa vez com o browser aberto, ou seja, o browser está aqui, e eu estou no debugger aqui para fazer o meu teste, né? Então aqui, uma vez no debugger, eu consigo ver, ó, a quantidade que está aqui, ó. Olha só que interessante. A quantidade de UL que tem, tá vendo? Então eu tenho 4 L's. Agora, se eu quero saber o dado que está lá dentro do meu L, eu vou pegar aqui o primeiro L, ó, índice de 0, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, ponto text, vocês vão ver que ele vai trazer o cenário, ó, o valor que está no primeiro. E qual é o valor que está no primeiro? Boomer 1. Ó, vamos ver aqui, ó, Boomer 1. Ó o Boomer 4 aqui, ó. Se o Boomer 4 é o último, então eu vou colocar aqui o cenário 3, índice 0, 1, 2, 3, eu vou mostrar o Boomer 4. Então assim eu consigo verificar o que está dentro do meu item, né? Se eu quiser mostrar o HTML, ele também me mostra o HTML daquilo que eu quero, tá? Então são várias formas que você pode fazer esses testes aí, né? Então aqui eu consigo listar através de XPath ou através de CSS, né, de sintaxe CSS, a forma como você vai buscar o que você precisa, ok? Beleza, então vou ir para o próximo aqui, ele vai finalizar. Legal. Agora eu vou complicar um pouquinho mais o meu cenário de teste. Então eu vi aqui, eu verifiquei que tinha 4, tudo bem. Eu vou colocar 5 aqui agora, para a gente ver dar erro, tá? Então vou rodar de novo aqui com 5, só para a gente ver o erro acontecendo. Lembrando que toda vez que ele tem que abrir o browser, ele fica um pouquinho mais lerdo, tá vendo? Ó, deu 4, ó, a quantidade deveria ser 4 e aqui tá 5, tá vendo? Então eu fiz o teste aqui quebrar de propósito. Legal, agora o que eu quero fazer aqui, ó, né? No meu cenário, eu tenho aqui o meu sistema, né? Deixa eu rodar ele aqui de novo. Vou deixar aqui embaixo ele rodando e aqui em cima eu rodo o teste, né? Então deixar ele rodando aqui. Aí, ó, eu tenho esse botão para eu voltar para home. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um cenário onde eu vou entrar nessa página e vou clicar aqui para eu voltar para home e eu tenho que ver se eu estou na home ou não, ok? Vamos fazer esse cenário então. Então o segundo cenário que eu quero é o quê? Verificar se eu posso voltar para home. Então, assim, ó, ao invés de eu colocar o JavaScript somente nesse cenário, eu posso colocar o JavaScript na funcionalidade inteira, ok? E aí vai funcionar para todo mundo. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar somente nesse cenário aqui agora, porque esse cenário a gente já testou, então eu quero visualizar somente esse. Então, vai ter que abrir, ó, abrir cenário, verificar o link, né? O link voltar para home na área cachorros, ok? Então, um teste aí totalmente humano. E aí, eu venho e falo, dado que eu acessei a área cachorros, então, devo ter o link, ou melhor, devo ter a possibilidade de voltar para a home page, ok? Beleza, então criei um novo cenário. Agora eu vou rodar o meu código aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ele vai rodar o cenário anterior, vai tentar rodar esse primeiro cenário e aí ele vai me dar um erro falando que eu ainda não tenho a implementação desse dado, né? Então vou pegar essa implementação e vou colocar lá no meu step. Então mais um item aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Achar a possibilidade de voltar para minha home. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Page, ponto. Agora eu vou usar um novo comandinho chamado find.
E esse find, eu quero achar um link. Então, na minha página aqui, ó, se eu olhar o meu HTML, a única coisa que eu tenho aqui de A é esse link aqui. Então eu vou procurar esse link e vou clicar nele para que eu possa voltar para a home, né? Então eu vou sair daqui, voltando no meu teste, achei o A, ponto, clique, para que ele possa voltar para a home. E aí eu vou dar um tempinho para que ele pense, né? Para que dê o tempo de ele carregar. Então, sleep de 1 segundo. E aí eu vou verificar na minha página se eu estou na home. Então, page.find, na realidade, has content. Ou melhor, eu posso colocar assim, ó. Deixa eu achar aqui um cenário que eu já fiz que sumiu da cabeça aqui. Aqui, ó, page has content. Legal. Então aqui, ó, page.hasContent, e aí eu vou verificar um conteúdo que tenha na minha home. Cliquei aqui, ó, o que tem na minha home, ó? Nome Danilo. Então eu tenho esse aqui, ó, R cifrão. Então vou verificar se eu tenho R cifrão, que é um texto que eu sempre vou ter aqui na minha home, ok? Então beleza, vou verificar se eu tenho isso. Jogo isso para dentro de uma variável, sei lá, contém igual a isso daqui. E aí eu faço se, ou melhor, unless, ou melhor, se contém, não, unless contém, ou seja, se não contém, aí eu vou dar o erro, né? Então que erro que eu vou falar? Não estou na home page. Ok? Então um exemplo aqui de como que eu vou descobrir se eu estou na homepage. Então peguei alguma coisa que eu tenho na minha página homepage e estou testando. Lembrando que esse teste, quando você faz de alguma coisa que tem na página da homepage, isso pode dar algum problema se alguém alterar, pode dar um falso teste, né? Se alguém arrancar esse R cifrão, ele vai achar que não está na homepage e aí começa a dar alguns problemas. Então você também pode fazer o teste pela URL, saber se você está na URL correta ou não. Então tem várias formas de você fazer o teste. Lembrando que eu estou mostrando para vocês aqui um exemplo básico de como que vocês podem fazer. Então tem vários exemplos aí de como você pode utilizar, ok? Vou salvar aqui e vou rodar o meu teste de novo para a gente ver o que vai acontecer. Vou abrir aqui para que ele possa abrir o browser e a gente enxergar. Ó, ele abriu o browser, acessou, voltou para home, saiu, ok? Ou seja, ele entendeu que está tudo certinho. Agora o último cenário que eu quero mostrar para vocês é como preencher um dado de um formulário. Nota que aqui eu tenho um formulário, tá vendo? E aí eu quero enviar o dado para o formulário. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir na minha feature e vou fazer assim, ó. Ó. Esse cenário é um cenário onde eu quero preencher um formulário. Então vou tirar aqui o JavaScript e vou deixar somente desse, né? Então vou colocar preencher formulário da home. E aí eu falo aqui, ó, dado que eu acessei a área, dado que eu acessei a home page e preenchi o formulário com os dados. Aí eu venho aqui, ó, coloco entre aspas. Melhor, nome, 2 pontos, Danilo Aparecido. Vírgula, ó, com os dados, nome, Danilo Aparecido. E vou colocar o outro cenário. Telefone, 2 pontos, 11 9 7 6 14 41 54. Então, cliquei no botão enviar. Aí aqui embaixo, então, devo receber por request. Então vamos lá. Request, o nome, aí eu vou colocar Danilo Aparecido, ok? Então um exemplo aqui de um cenário real que poderia acontecer. Vou rodar o meu teste, ele vai me dar os problemas aqui, né? Ele vai me dar as questões, os matches que eu preciso implementar. Então deixa rodar. Beleza, esses são os matches que eu preciso implementar. Então vamos pegar todos esses cenários aqui e vamos de novo colocar os cenários aonde a gente precisa implementar. Então, como eu quero acessar a homepage? Então, dado que eu vou acessar a minha homepage, voltando, eu vou simplesmente dar um visit da home. Então, tiro aqui, ok? Agora eu preciso preencher um formulário. Então, como é que eu vou fazer? Já preparei isso para vocês aqui também. Ó. Então, aqui
eu já vou mostrar para vocês e já vou falar para vocês qual que é o passo de cada um. Só vou colocar aqui por enquanto, ok? Então, ó, eu vou preencher o formulário com nome. Então aqui, ó, a string nome, eu vou colocar esse dado que está aqui, que é a minha string que eu quero preencher. Então, tá aqui. Legal, vou dar um sleep de novo para esperar um pouquinho. Aí agora o telefone. Eu vou colocar aqui esse dado que vai ser do telefone. Então, no telefone e a string que está aqui. E dou um sleep novamente. Agora eu vou clicar no botão enviar. E aí eu vou pegar aqui o meu botão enviar e vou clicar nele diretamente. E aí eu devo receber um dado que vem de request. Esse step aqui ele vai dar erro porque eu não tenho ele implementado no meu código. Mas eu já vou deixar aqui desse jeito para que a gente possa resolver depois. Então eu tenho que ter no meu conteúdo aqui esse nome aqui que é o Danilo Aparecido. E aí ele vai falar que não tem o conteúdo. Então, ó, não tem o conteúdo, dois pontos, e aí eu venho e coloco o conteúdo aqui, ok? Então, mais aí um testezinho para a gente fazer o negócio. Agora vamos lá. Esse pedaço aqui, ó, fill in, ele vai buscar algum input que tenha o nome igual a nome que está aqui, o name igual ao nome que está aqui. Então, se agora a gente vier aqui no nosso código, se a gente vier diretamente aqui no nosso cenário, na homepage, e eu der aqui um exibir código fonte, vocês vão ver que aqui eu tenho um formulário, eu tenho um input, que o name dele é nome, ok? Então, através desse name, ele vai conseguir preencher o conteúdo que está aqui, ó, with o dado que eu passei por string. Aqui é a mesma coisa, o telefone, ele vai conseguir preencher porque eu tenho o telefone aqui, que é o mesmo nome que está aqui, ok? Então ele consegue entender e preencher aqui. Agora eu estou localizando o botão enviar, então eu estou localizando por ID. Então eu tenho um ID chamado enviar, olha só, um ID chamado enviar. Aí esse ID eu dou um clique e ele simplesmente envia o meu dado. E aí eu estou verificando se na minha página contém o nome que eu coloquei aqui, que no caso é o Danilo Aparecido, e aí ele vai tentar achar esse dado que eu coloquei, totalmente configurável aqui na minha feature, ok? Agora eu vou rodar aqui o teste, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Rodando o teste aqui, vou abrir aqui para a gente ver o browser localizando. Rodou um cenário, rodou outro cenário, o browser abriu. Então voltando aqui, ó, preencheu o nome, preencheu o outro, tentou localizar, deu erro, ou seja, olha lá, ó, não tem o conteúdo Danilo Aparecido. Então o que eu preciso fazer para aparecer o Danilo Aparecido? Aí lá no meu controller, na realidade lá na minha, no meu código aqui, ó, da minha view, como eu mandei por request, isso chegou aqui no meu controller e que veio aqui para minha view, eu posso simplesmente aqui embaixo, ó, mostrar o que veio do request. Então vou colocar aqui, ó, params de nome. Aí agora, se eu digitar nome lá no meu browser, ó, aqui tá nada, né? Agora se eu digitar aqui um nome qualquer, ó, e dar um enviar, ele mostra aqui embaixo o nome que eu digitei, ok? Então acabei de mudar o meu código para ele adaptar o que eu preciso. Agora eu vou rodar aqui o meu teste de novo, e aí vocês vão ver que agora o teste vai passar, porque eu programei aquilo que eu precisava. Então, rodando aqui, ó, o browser rodando, mandou Danilo Aparecido, achou, passou o cenário, ok? Agora eu vou colocar bem devagar, para que a gente possa ver bem devagarzinho. Então, ao invés de 2, eu vou colocar aqui o sleep de 3 segundos. Vou rodar para a gente ver bem devagar, ele preenchendo um por um, certinho. Então, deixa ele abrir o browser. Abriu, ó, preencheu um, esperou. Preencheu o outro, esperou. Clicou no enviar, enviou. Checou o nome e fechou, ok? Ou seja, acabei de fazer um teste aqui automatizado e vi passo a passo, vi como é que estava funcionando, meu cenário está passando bonitinho e olha só que interessante, agora se eu quiser ter uma performance melhor, eu somente tiro os sleeps, né? E aí venho aqui, como eu ainda não estou testando nada que necessita de JavaScript, eu tiro o meu JavaScript e aí agora eu rodo o meu teste, ele nem vai abrir o browser e a performance do meu site vai ser, né, a performance deste teste vai ser muito mais rápida, olha lá. Porque ele simplesmente já achou todos os cenários, não precisou abrir o browser, ok? Então, minha gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só que interessante, um documento que alguém fez e através desse documento a gente conseguiu transformar isso em código, que conseguiu transformar isso em algo automatizado. Ou seja,
Você que teve um problema, que achou um erro, automatizou e nunca mais você precisa retestar aquilo novamente porque você criou um robô que faz isso por você, ok? Pessoal, então é isso. Se você gostou dessa aula, não esqueça, compartilhe para que outras pessoas possam ver, dê o like, comente. Eu sei que tem muitas coisas que dá para fazer com BDD, uma infinidade de coisas que dá para você fazer, não? Eu sei disso, tá? Mas você que está aqui, eu estou dando a introdução para você do que é o BDD, de como que você pode começar a fazer os testes de comportamento, como que você pode começar a fazer os seus sistemas aí. Então, o meu objetivo é abrir a sua mente, é mostrar que você pode fazer algo melhor, ok? Se você quiser entrar mais em assunto avançado, entre em contato comigo que a gente conversa, eu marco uma aula com você, eu te ajudo a evoluir, ok? Então compartilhe, dê um like, dê um subscribe, não esqueça de ligar o sininho lá para você receber as minhas aulas aqui pelo YouTube. Se você está no site do Torne-se um Programador, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam aprender também. Eu sempre falo isso porque você vai ajudar outras pessoas. Está na tua mão a decisão de ajudar outras pessoas a aprender um pouco mais de tecnologia, aumentar a rentabilidade deles e tudo mais, ok? Então vou ficar por aqui. Até mais então e até a próxima aula. Pessoal, aula de extremo valor, aula muito importante, aula conteúdo avançado, para que vocês possam melhorar o sistema de vocês. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Até mais então e tchau, tchau.